A verdade sobre as pessoas está bem na sua frente, mas você foi treinado para não enxergar. Você aprendeu a confiar em palavras, a acreditar em sorrisos e a aceitar o que é dito como a realidade. Mas e se eu te dissesse que as palavras são, na maioria das vezes, a menor parte da história? Que por trás de cada pessoa existe uma linguagem silenciosa, um código que revela tudo o que elas tentam esconder. O filósofo Friedrich Nietzsche sabia disso. Ele entendia que a personalidade que mostramos ao mundo raramente é quem somos de verdade. É uma construção, uma ferramenta de sobrevivência. E ele deixou um mapa com 18 verdades psicológicas para decifrar esse código. Esta não é uma habilidade que se aprende na escola, mas uma vez que você a domina, sua percepção da realidade muda para sempre. Mas preciso ser honesto com você. Este vídeo não é uma lista de dicas rápidas. É uma jornada profunda, dividida em 3 partes essenciais, onde cada uma constrói a base para a próxima. Se você pular alguma parte, perderá a profundidade que faz essa sabedoria realmente funcionar. Fique comigo, porque ao final desta jornada, você não apenas entenderá os outros de uma forma que nunca imaginou ser possível. Você vai se olhar no espelho e enxergar a si mesmo com uma clareza assustadora e libertadora. Desde criança, somos condicionados a aceitar a superfície como a essência. Mas Nietzsche nos alertou: não se deixe enganar pela linguagem. As pessoas não falam a partir da verdade. Elas falam a partir da necessidade. Necessidade de aceitação, de ego, de segurança. A persona de alguém não é a pessoa, é a sua armadura. Aquele colega de trabalho excessivamente gentil pode não ser genuinamente bom, mas sim alguém apavorado com a ideia de rejeição. Aquele que parece inabalável, forte como uma rocha, pode estar se desintegrando por dentro, rezando para que ninguém perceba. O mais fascinante nisso tudo é que, na maioria das vezes, o engano não é para você, é para eles mesmos. A maioria das pessoas são atrizes em uma peça que elas não escreveram, repetindo falas moldadas pelo que as manteve seguras no passado. Elas não estão se escondendo de você, estão se escondendo de si mesmas. Como disse Nietzsche, todo espírito profundo precisa de uma máscara. Ele não dizia isso como uma crítica, mas como um fato da natureza humana. A primeira verdade psicológica é esta: todos usam uma máscara para sobreviver. Não por falsidade, mas por medo. A sociedade nos força a criar uma versão de nós mesmos que seja palatável. Mas a máscara nunca é perfeita. O primeiro sinal da verdade é a tensão. Observe o que deixa alguém desconfortável, o que o faz desviar o olhar. É ali que a pessoa real começa a aparecer. A segunda verdade é um dos insights mais afiados de Nietzsche. Aquilo que alguém mais odeia nos outros revela o que essa pessoa esconde em si mesma. Esse é o mecanismo da projeção. Quando alguém critica incessantemente a arrogância alheia, essa pessoa provavelmente trava uma batalha secreta contra seu próprio sentimento de inferioridade. Quando alguém não para de apontar a desonestidade nos outros, geralmente está fugindo de uma verdade que não consegue encarar. Nós odiamos nos outros aquilo que tememos admitir em nós. Então, para ler alguém, não olhe para o que ela admira, mas sim para o que ela ataca e, principalmente, por quê. Terceiro, o silêncio fala mais alto que as palavras. Nietzsche via a linguagem como uma ferramenta do rebanho, usada para evitar o confronto com a realidade. Quando alguém faz uma longa pausa antes de responder uma pergunta simples, quando desvia de certos assuntos, quando dá respostas curtas e ensaiadas para questões profundas, esse silêncio é um grito. A pessoa que evita a vulnerabilidade está, na verdade, revelando exatamente tudo aquilo que mais teme. Quarto, a virtude excessiva é muitas vezes vaidade disfarçada. Desconfie da pessoa que proclama em voz alta sua própria pureza,
aquela que está sempre corrigindo os outros, sempre pregando uma moralidade impecável. Nietzsche chamava isso de vontade de poder disfarçada. A moral pode se tornar uma máscara para o sentimento de superioridade. Quanto mais alto o sinal de virtude, maior a probabilidade de haver algo sombrio sendo escondido por trás. A verdadeira bondade não precisa de aplausos. A quinta verdade muda tudo. As pessoas não mentem primeiro para você. Elas mentem para si mesmas. Aquelas mentiras que você ouve, estou bem, já superei, não me importo, não são feitas para te ferir. São mentiras que elas repetiram tantas vezes para si mesmas que acabaram acreditando. A autodecepção não é maldade. É um mecanismo de defesa para continuar funcionando em um mundo que dói. Portanto, quando a história de alguém não se encaixa, não presuma que ela está tentando te enganar. Perceba que ela tem enganado a si mesma por muito mais tempo. E é isso que torna a leitura possível, porque as inconsistências revelam a verdade. Sexto, onde alguém sente superioridade, está escondendo inferioridade. Isso é puro Nietzsche. A superioridade é quase sempre uma supercompensação. Se alguém precisa constantemente te lembrar de suas conquistas, é provável que tema não ser suficiente. Se alguém rebaixa os outros casualmente, provavelmente está apavorado em ser esquecido. A verdadeira confiança não precisa competir. Ela apenas é. Portanto, se alguém precisa dominar, controlar ou provar algo, olhe mais fundo. Por trás do trono, você frequentemente encontrará uma criança assustada usando uma coroa. Ler as pessoas não é sobre julgá-las, é sobre entender seu núcleo. É perceber que a interrupção constante pode ser medo de ser invisível, que a ostentação de felicidade pode ser um pedido de socorro. Você já deve ter percebido isso. Um brilho de desconforto quando as crenças de alguém são desafiadas. A mudança sutil no tom de voz quando um assunto se torna pessoal demais. A risada nervosa que não combina com as palavras. Esses momentos não são erros, são pistas. Na primeira parte, exploramos como as pessoas constroem suas máscaras. Agora, na parte 2, vamos mais fundo para os lugares onde essas máscaras começam a rachar. Nietzsche acreditava que o eu não é algo estável. É uma performance. E no momento em que essa performance é ameaçada, a verdade vaza. Sétima verdade. A maioria das nossas ações é movida por medos inconscientes. Por que alguém se explica demais? Por que domina uma conversa ou, ao contrário, desaparece nela? Por que diz sim quando seu corpo inteiro grita não? Medo. Medo do abandono, da rejeição, da humilhação, do fracasso. Raramente agimos por puro desejo. Agimos por um medo profundo de perder algo. Status, amor, autoestima. Então, para entender alguém, pare de focar no que ela diz querer. Em vez disso, pergunte-se: o que essa pessoa tem medo de perder? É aí que a verdade mora. Oitavo, a crítica é um espelho. Da próxima vez que alguém criticar os outros incansavelmente, ouça com atenção. O homem que zomba de pessoas emotivas talvez esteja aterrorizado com seus próprios sentimentos. A mulher que diminui os outros por sua aparência pode estar presa em uma guerra secreta com seu próprio reflexo. O julgamento quase nunca é sobre o outro, é sobre o eu. Portanto, quando ouvir críticas repetidas, não se distraia com o alvo. Em vez disso, siga o rastro de volta ao acusador. Qual parte de si mesmo ele está tentando rejeitar? A projeção não é apenas um mecanismo de defesa, é uma confissão. Nono, a confiança excessiva muitas vezes esconde culpa. Existe um tipo de pessoa que parece excessivamente segura de si, sempre no controle, sempre composta. Mas se você observar por tempo suficiente, verá a tensão em sua mandíbula, a maneira como se prepara demais, a atitude defensiva sob pressão. A culpa se esconde por trás da falsa confiança. Nietzsche observou isso em líderes e pregadores.
Aqueles que performam certeza porque têm pavor de serem vistos como falhos. Quando alguém parece confiante demais, não se intimide. Fique curioso. Que culpa essa pessoa está tentando enterrar? A paz real não precisa de plateia. 10ª verdade. Sutil, mas poderosa. As pessoas se traem pelo exagero. Alguém que diz constantemente, eu não me importo com o que os outros pensam, provavelmente se importa, e muito. Alguém que afirma estar sempre feliz, certamente não está. O exagero é um sinal. É o ego tentando abafar a dúvida. Nietzsche acreditava que o extremismo em qualquer direção é uma forma de desequilíbrio, não de força. Então, quando as declarações de alguém soam absolutas demais, não acredite no conteúdo. Leia a insegurança por baixo. O exagero é o volume. A questão é, o que eles estão tentando silenciar? 11ª. O desejo de controle mascara o caos interior. Buscamos controle em todos os lugares, mas algumas pessoas o desejam a ponto da obsessão. E isso é um sinal. Aqueles que buscam o controle absoluto muitas vezes temem seu próprio caos interno. Quando o mundo interior está desordenado, o mundo exterior precisa ser gerenciado obsessivamente. Se alguém microgerencia cada detalhe, se não consegue lidar com mudanças, se domina os outros para se sentir poderoso, não é porque é forte, é porque algo dentro dele parece fora de controle. A casca externa rígida revela um eu interior frágil. 12ª, e talvez a mais relevante hoje. Quanto maior a performance, mais vazio o núcleo. Olhe para as redes sociais, a energia infinita do olhe para mim, as poses perfeitas, as atualizações constantes. Nietzsche não via isso como força, mas como desespero. Quando alguém está constantemente performando, é porque não acredita que será visto ou amado sem isso. A pessoa que se conhece de verdade não precisa ser assistida. Ela já está inteira. Quando a vida de alguém parece um espetáculo, lembre-se, não é uma demonstração de poder, é um sussurro de necessidade. Ver isso não te torna mais fraco, te torna inabalável, porque você entende que a maioria das pessoas está sofrendo silenciosamente por trás de sorrisos polidos. Neste ponto, algo em você já mudou. Você não apenas vê as pessoas, você as lê. Não como vilões ou vítimas, mas como humanos tentando sobreviver com máscaras que nem mesmo escolheram. Mas ainda não terminamos, porque por trás de cada comportamento há uma crença, e por trás de cada crença há uma ferida. Esta parte final é sobre reconhecer a alma, a história profunda que se esconde sob a superfície. 13ª verdade. Ninguém fala a partir da lógica. As pessoas falam a partir da dor. Você pode pensar que as pessoas são racionais, mas Nietzsche acreditava que por baixo de cada argumento lógico existe uma ferida emocional. Alguém pode dizer, eu não acredito no amor, é apenas uma fantasia. Mas ele não está declarando um fato, está protegendo uma dor. As pessoas formam suas visões de mundo com base no que as machucou e depois justificam essas visões com a lógica. Para entender a visão de mundo de alguém, não pergunte no que ela acredita. Pergunte o que a quebrou. De repente, suas opiniões não são mais ameaças, são escudos. 14ª. A forma como alguém reage à fraqueza revela seu verdadeiro poder. Quer ver o caráter de alguém? Não observe como trata os poderosos. Observe como trata alguém que não pode revidar. A verdadeira força não é provada através da dominação, mas da contenção. Se alguém zomba da vulnerabilidade, tem medo da sua própria. Se pune erros severamente, provavelmente nunca teve permissão para errar. Mas a pessoa que pode testemunhar a fraqueza sem julgamento, que pode perdoar o que poderia ter punido, essa pessoa não é mais governada pelo passado. 15ª. Quando alguém teme ser esquecido, persegue a atenção.
Você conhece alguém que precisa ser o centro das atenções? Cada entrada, cada história, cada roupa grita: "Me notem!". À primeira vista, parece confiança, mas Nietzsche via através disso. A fome de atenção muitas vezes vem de um medo mais profundo, o medo de ser invisível, de ser apagado. A criança que foi ignorada se torna o adulto que supercompensa. Em vez de pedir amor diretamente, ela o exige indiretamente através de performance, drama ou caos. 16ª. Uma das verdades mais ousadas. A pessoa que atacamos é frequentemente a pessoa que invejamos. As pessoas nem sempre atacam porque odeiam. Muitas vezes, atacam porque admiram algo que sentem que nunca poderão ser. Criticar é mais fácil do que admirar. A pessoa que destrói alguém bem-sucedido ou zomba de alguém confiante não é apenas má, ela está com dor. Ver alguém incorporar uma parte de você que você abandonou é ser lembrado do que perdeu. A inveja é apenas um desejo não expresso. É a alma dizendo: eu também quero isso, mas não acredito que tenho permissão. 17ª. As pessoas encenam sua infância, não suas crenças. Dizem que as pessoas não mudam. Nietzsche diria: as pessoas repetem. Elas repetem os papéis que foram forçadas a desempenhar, os medos que foram ensinadas a carregar. A pessoa que nunca foi ouvida se torna alguém que nunca escuta. A pessoa que foi punida por expressar emoções se torna fria e distante. A pessoa que teve que merecer amor se torna alguém que performa por afeto, mesmo que seja tóxico. O comportamento é apenas biografia. E por trás de cada adulto, há uma criança ainda esperando para se sentir segura. E a 18ª e última verdade, que amarra tudo. Os padrões de comportamento de uma pessoa são uma confissão. As pessoas nem sempre sabem expressar o que dói, mas elas vão te mostrar, de novo e de novo, através de padrões. A pessoa que some quando as coisas ficam íntimas. A pessoa que trabalha demais para evitar o silêncio. A pessoa que flerta com todos, mas não se conecta com ninguém. Isso não é aleatório, é uma confissão. Estão dizendo: é assim que me protejo. Estão dizendo: foi aqui que me machuquei. Se você aprender a ouvir não as palavras, mas os padrões, poderá ouvir a verdade antes que ela seja dita. E então, você para de levar para o lado pessoal. Você para de julgar. Você começa a entender. Agora, pare um momento. Cada verdade que cobrimos não foi apenas sobre os outros. Foi sobre você. Seus próprios padrões, seus próprios medos, os roteiros da sua própria infância. Porque quanto mais claramente você vê os outros, mais claramente vê a si mesmo. Este não é o fim da jornada. É o início de uma nova maneira de ver. Nietzsche não queria que apenas observássemos. Ele queria que despertássemos. Se você se sentiu visto por este vídeo, se reconheceu padrões em outras pessoas ou em si mesmo, não guarde para você. Comente abaixo qual dessas 18 verdades te atingiu com mais força. Vamos construir algo honesto juntos, em um mundo cheio de máscaras. E se isso falou com você, inscreva-se. Este é apenas o começo de aprender a ver o que está oculto e a se tornar quem você realmente é.